Quinta-feira, 6 de junho, e não se fala de outra coisa além do choro inconsolável e da expressão de consternação que, em geral, a maioria dos membros da coroa britânica tem mantido desde que diagnosticaram câncer em Kate Middleton. Há cerca de 24 horas, eles aterrissaram para comemorar o 80º aniversário do desembarque da Normandia, uma das maiores operações militares que resultou no fim dos nazistas. A situação na Inglaterra tomou um rumo dramático, e as repercussões desse diagnóstico foram profundas e comoventes. Desde o momento em que a notícia foi divulgada, testemunhamos uma série de eventos e declarações que abalaram a nação e o mundo. Hoje, queremos aprofundar o que aconteceu e como a família real e a imprensa lidaram com essa situação delicada. O uniforme militar de William, encharcado de lágrimas, é uma imagem que ficará gravada na memória coletiva. Este ato de comemoração do desembarque da Normandia, que deveria ter sido um momento de solenidade e respeito pelos caídos, transformou-se em um espetáculo de dor e angústia devido à ausência e ao estado de saúde de Kate. Vamos comentar uma declaração ao Mail Harper's Bazaar de Kate Middleton e sua não incorporação ao trabalho depois que o Mail US Weekly confirmou com exclusividade ontem que, se Kate Middleton regressar, não será nas mesmas circunstâncias de antes e que, a nível institucional, não fará parte da coroa britânica como vinha fazendo até agora. Isso deixa aberta até mesmo a possibilidade de uma separação ou divórcio. Há quem sugira que a monarquia britânica estaria esperando os resultados eleitorais, e no meio da campanha, para dar algum tipo de atualização sobre a batalha contra o câncer de Kate Middleton ou dar alguma notícia que envolva, no momento, a saúde da futura rainha da Inglaterra. Os títulos são devastadores. Meios internacionais intitulam assim: aumenta a preocupação em torno de Kate Middleton. A imprensa internacional já não esconde a gravidade. Meios britânicos começam a falar do verdadeiro estado da futura rainha da Inglaterra. Pode ser que nunca volte a ser o que era, e no meio de tudo, seu marido tenta não soar o alarme nesses atos internacionais onde perguntam por sua esposa e ele diz que ela adoraria estar lá. Poucas horas depois que o portal Page Six, um dos mais seguidos nos Estados Unidos, compartilhou um dos testemunhos mais duros, como: pode ser que a princesa nunca recupere o papel que tinha na Casa Real. Está sendo reavaliado o que ela poderá fazer quando voltar às suas funções. Parece que há também jornalistas a nível internacional que dizem que o fato de William se dedicar com mais intensidade às suas tarefas oficiais não implica que a situação se tornou permanente. A doença de Kate, seja qual for, é mais grave e vai durar mais do que foi anunciado. Para quem não capta a indireta, o que aqui se dá a entender é que o príncipe William, inicialmente, havia solicitado uma espécie de licença de seus compromissos laborais. Já se reincorporou ao trabalho e, nessa reincorporação, não se sabe nada de Kate, o que confirma que essa situação se tornou permanente. Mas há mais. O Mail Harper's Bazaar, que é um dos meios muito relacionados à realeza e à coroa britânica, já começa a ver desmentidos para tentar não danificar definitivamente a imagem da coroa. Eles intitulam assim: as afirmações de que Kate não voltará a trabalhar são injustas e falsas, diz uma pessoa muito próxima à coroa. Quando chegar o momento adequado, ela retomará seu trabalho, claro, mas sejamos um pouco coerentes. Em que situação e circunstância ela vai retomar seu trabalho? Porque não é a mesma coisa uma pessoa querer começar a trabalhar e fazer isso de casa, a comparecer a atos internacionais, poder ficar em pé e assistir a todos os eventos com os quais realmente tem uma ligação importante. Sabemos que Kate é um dos membros da coroa britânica mais bem avaliados durante muitos anos, e agora que foi diagnosticada com câncer, seu desaparecimento caiu como um balde de água fria. Daí tanto sigilo ao redor, e até, segundo confirmam alguns meios, que Carlos da Inglaterra a pressionou ou incitou a sair na varanda no próximo dia 15 de junho para dar uma imagem de normalidade. A situação não é a mais bonita nem a mais adequada. Atenção, porque há mais. Dizem que não há informações sobre o retorno de Kate porque o foco neste momento está 100% na sua saúde. Sugerir que ela não voltará ao seu papel é injusto e falso. Simplesmente, não se mantam conversas dessa natureza e, quando chegar o momento, ela retomará seu trabalho.
É como se deixassem tudo isso a longo prazo, decidem adiar para não sobrecarregar a opinião pública nem a cidadania, mas eu acho que não há pior cego do que aquele que não quer ver. As caras de poucos amigos, esses choros em atos internacionais em público de Camila, Carlos e William, com cara de preocupação quando perguntam pela esposa, e depois essas exclusivas que estão sendo filtradas a conta-gotas porque realmente os meios americanos são dos poucos que estão filtrando informações que vão muito além de desmentir que Kate Middleton esteja completamente doente. Eles vão além e dão informações de que estariam avaliando em que papel ela vai voltar, porque o papel que tinha anteriormente não vai retomar. Do meu ponto de vista, isso pode ser devido a duas razões. A primeira, que já não tenha nenhum tipo de relação sentimental com William e que sua situação institucional seja afetada nesse sentido, ou que a doença tenha sido tão prejudicial que a tenha impedido de participar de determinadas atividades ou desempenhar certas tarefas que antes faziam parte da sua vida cotidiana e normal. Então, muita atenção, porque o que estou vendo aqui não me agrada nada. Já faz muito tempo que estamos dando atualizações sobre o estado de saúde de Kate, mas não são apenas portais digitais, agora são meios muito relevantes a nível internacional que estão levantando a voz e dizendo que algo grave está acontecendo. Kate não foi apenas completamente afastada da vida institucional, mas, para piorar, há informações provenientes do entorno do palácio que, do meu ponto de vista, é muito amplo. Pode ser desde um trabalhador do palácio até alguém de extrema confiança de Kate, porque sua família parece ser a que menos quer falar. Estão completamente em silêncio. Não sabemos a que se deve isso, mas eu me atreveria a pensar que a situação vai demorar e que William, Carlos e Camila estão cientes de tudo isso. Daí suas caras de preocupação, consternação e, às vezes, de estar realmente indignados, porque algo pior vai acontecer. Vamos falar das redes sociais e do que estão experimentando nos últimos dias. Desde que se filtrou essa exclusiva de um meio americano, não passou um dia sem que se pergunte onde está Kate. Uma frase com a qual a coroa britânica terá que lidar nos próximos meses, se não anos. O que acontece com o sigilo? Pois é consequência de uma má comunicação por parte do Palácio de Kensington. O motivo, evidentemente, está claro. Não seria outro senão os erros enormes que tiveram ao longo desses meses, imagens falsas, primeiro que Kate volta, depois que não volta, que Kate não tem câncer, um mês depois que tem câncer, que ela vai se incorporar na Páscoa militar na missa de Semana Santa às suas funções institucionais, depois que não será vista até pelo menos 2025. Acho que há motivação mais que suficiente para confirmar que isso está realmente mal e que a situação pinta uma gravidade extrema. Então, vou deixar o resto para que opinem. Vamos abrir os debates nos comentários porque realmente a situação é para discutir. Vi uma cara de poucos amigos que, a julgar pela presença do chefe de Estado do Reino Unido e do filho do herdeiro ao trono, não me dá boas sensações. A impressão é que algo está acontecendo, que há um mal-estar e uma preocupação evidente, e que algo está se torcendo. Não querem dar explicações, e posso entendê-lo, porque explicar uma situação que agora pode ser desconhecida quanto à sua evolução nos próximos dias pode ser arriscado. Assim, esta é a última hora. Não sei o que lhes parece, mas para mim há uma sensação estranha vindo do Reino Unido. As coisas não parecem boas. A cara de William reflete dor e também a incerteza quanto ao futuro, e não me surpreende, porque sua situação é realmente complicada. 3 filhos em idade complexa, uma esposa doente, um pai doente, enquanto isso, uma Camila Parker Bowles que continua manipulando os fios como sempre. Peço que se inscrevam e nos vemos nos próximos vídeos. O impacto do diagnóstico de câncer de Kate Middleton foi devastador não só para a família real, mas também para todo o Reino Unido e o mundo. Desde que a notícia foi divulgada, os meios de comunicação têm estado numa corrida frenética por obter informações e fornecer atualizações, às vezes contraditórias, sobre o estado de saúde da duquesa. A falta de uma comunicação clara e coerente por parte do Palácio de Kensington contribuiu para aumentar a especulação e a preocupação entre o público.
A reação dos membros da família real em eventos públicos foi um indicador visível do estresse e da tensão que estão experimentando. O choro de William em seu uniforme militar, a reação comovente e às vezes desconcertante de Camila, e a constante preocupação visível em Carlos foram temas recorrentes nos meios de comunicação. Essas reações deram origem a uma série de interpretações e teorias sobre a gravidade da situação de Kate. Enquanto isso, os meios de comunicação internacionais têm sido implacáveis em sua cobertura. As reportagens exclusivas pintaram um panorama sombrio, sugerindo que a duquesa de Cambridge poderia não voltar às suas funções públicas da mesma maneira que antes, ou até mesmo que poderia estar considerando uma separação de William devido à pressão e ao estresse causados pela sua doença. A notícia de que Kate Middleton está sendo tratada por câncer não só gerou uma onda de simpatia e apoio, mas também uma onda de escrutínio e especulação. Cada pequeno detalhe de seu tratamento, cada aparição pública ou ausência foi analisado minuciosamente, tanto pela imprensa quanto pelo público. Isso levou a uma situação em que a vida privada de Kate e sua família está constantemente sob o microscópio. A incerteza sobre o futuro de Kate dentro da família real e sua capacidade de cumprir com seus deveres oficiais criou uma atmosfera de ansiedade. Os meios britânicos, que em muitos casos foram criticados por sua falta de tato e respeito pela privacidade da família real, tiveram um papel significativo em alimentar essa ansiedade. Frequentemente, seus reportagens são acusados de sensacionalismo e de criar drama onde não há. O impacto da saúde de Kate Middleton na imagem pública da monarquia britânica não pode ser subestimado. A duquesa tem sido uma figura central na vida pública britânica durante muitos anos, e seu diagnóstico de câncer abalou a percepção de estabilidade e força que a família real tem tentado projetar. Os esforços para manter uma aparência de normalidade têm sido dificultados pela constante filtragem de informações e pela especulação nos meios de comunicação. A imprensa americana tem desempenhado um papel crucial nesse sentido. Meios como o Us Weekly e Page Six forneceram exclusivas que capturaram a atenção mundial, desafiando a narrativa oficial apresentada pelos meios britânicos. Essas publicações sugeriram que a situação de Kate é muito mais grave do que foi admitido publicamente, e que seu retorno à vida pública pode não ser tão iminente quanto foi insinuado. A tensão entre a necessidade de privacidade da família real e a demanda por informações do público criou uma dinâmica complicada. A falta de uma comunicação clara e coerente por parte do Palácio de Kensington deixou um vazio que foi preenchido por rumores e especulações. Essa situação foi exacerbada pela presença das redes sociais, onde teorias e notícias, tanto reais quanto falsas, se propagam rapidamente. As repercussões da doença de Kate Middleton também tiveram um impacto na percepção pública de outros membros da família real. A reação de Carlos e Camila, em particular, foi objeto de um escrutínio minucioso. As lágrimas de Camila e a preocupação visível de Carlos foram interpretadas de várias maneiras, e alguns sugeriram que esses gestos poderiam estar relacionados não só com a saúde de Kate, mas também com outras tensões dentro da família real. Em resumo, a situação atual no Reino Unido em relação à saúde de Kate Middleton e seu impacto na família real é complexa e está em constante evolução. A falta de clareza e as contínuas filtragens de informações criaram um clima de incerteza e preocupação. Os próximos meses serão cruciais para ver como a família real irá lidar com essa crise e como isso afetará a percepção pública da monarquia britânica.